Boa noite, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, todos aqueles que têm aí assistido esses vídeos. Estamos aqui mais uma vez para a gente dar continuidade ao nosso 40 lições essenciais para a vida cristã. Nós temos que continuar levando essa palavra adiante. Esse é o nosso papel. O verdadeiro sentido da vida é servir a Deus. Servir a Deus, ser um servo de Deus, não é alguma coisa destinada só às pessoas que teoricamente têm um cargo dentro da igreja. Não é empresa, né, galera? Essa ideia de pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, são homens dons. Todos os servos de Deus, todos os filhos de Deus são servos de Deus. Todos nós devemos usar a nossa vida a serviço de Deus. Seja para orar com as pessoas, cuidar das pessoas, falar de Deus às pessoas, consolar as pessoas, ajudar as pessoas financeiramente, se for o caso, ajudar dando palavra de apoio. É para isso que a gente ganhou a vida. A vida é um dom de Deus para isso. E vamos aí continuar levando essa palavra e, mais do que isso, encorajando as pessoas a buscarem a Deus cada vez mais, né? Não como uma muleta, mas como uma real necessidade humana. Deus é o dono da nossa vida, Deus é a origem da nossa vida, Deus é o sentido da nossa vida. E a gente só vai se sentir pleno em Deus. De novo eu vou dizer, não é uma religião, não é uma doutrina. Deus é a realidade do que nós somos. E para a gente se tornar real, nós precisamos nos voltar a Deus. Converter-se é voltar-se para a origem, é voltar para aquele que nos criou, aquele que nos fez para o melhor, certo? Eu creio que essa palavra vai chegar a um grande número de pessoas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, quero encorajar quem ainda não é inscrito a se inscrever. Quem já é inscrito, ajuda a divulgar essa palavra, ajuda a levar adiante essa palavra. Então, agora vamos para a nossa lição 19. O título é A Salvação Orgânica, a base da salvação, a reconciliação orgânica. A salvação no aspecto judicial precisou de apenas 33 anos e meio para ser realizada, por meio da encarnação, viver humano, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Mas o aspecto orgânico é sem fim. O aspecto judicial consiste de perdão e purificação dos pecados, de reconciliação com Deus, de santificação posicional. Contudo, o aspecto orgânico compreende a regeneração, o apacentamento, a santificação posicional, a renovação, a transformação, a edificação, a conformação e a glorificação. E isso leva a vida toda de um cristão. Quando fomos salvos, passamos pelos processos da salvação judicial descritos acima. Agora, uma vez regenerados, esse processo precisa se repetir o tempo todo até que cheguemos à redenção do nosso corpo. Dia a dia, precisamos ser perdoados, purificados, santificados, justificados e reconciliados com Deus. Esse é o aspecto subjetivo e orgânico da salvação de Deus. Depois de salvos, os cristãos precisam de um segundo passo na reconciliação com Deus. O primeiro passo é ser libertado do pecado, o que é realizado no aspecto objetivo da morte de Cristo. O segundo passo é que os cristãos que vivem na vida natural sejam libertados da carne para ser reconciliados com Deus por meio do aspecto subjetivo da morte de Cristo. Não se trata da morte de Cristo pelos pecados dos cristãos, mas pelos próprios cristãos, isto é, pela pessoa deles, e ainda o apelo que Deus faz a eles por meio dos apóstolos como embaixadores de Cristo, a fim de que se tornem justiça de Deus em sua união orgânica com Cristo. Uma vez que experimentemos a reconciliação, podemos levar outros a ter a mesma experiência. Ponto 1.
a definição e o significado de reconciliação. Mesmo depois de reconciliados judicialmente com Deus, ainda temos a vida da alma, em inimizade constante com Deus. Pois a vida da alma é o nosso ego, tá bom? Pois é um empecilho para o propósito do Senhor, sempre a cogitar das coisas do homem caído. Mateus 16, de 21 a 23. A reconciliação orgânica implica em experimentar uma mudança em relação a Deus na esfera da alma, nossa mente, vontade e emoção, por meio do dispensar da vida divina, a partir de nosso espírito regenerado. Ponto 2. O desenvolvimento da reconciliação. 2 Coríntios 5, de 18 a 20. Letra A. A tipologia da reconciliação segundo a visão do tabernáculo. O primeiro estágio, no átrio, a carne. O segundo estágio, no lugar santo, a alma. O terceiro estágio, no santo dos santos, o espírito. A experiência da reconciliação e o homem tripartido. Ponto B. Agora ponto C. A reconciliação é desenvolvida quando estamos no espírito, sendo que há pelo menos 5 instrumentos que podem nos ajudar a exercitar o espírito e nele permanecer. Instrumento 1. Invocar o nome do Senhor. Falar assim, ó Senhor Jesus. Ou pode ser, Jesus é o Senhor. Ou pode ser só Jesus. Invocar, chamar o nome de Jesus. 1 Coríntios 12, 3, Romanos 10, de 9 a 13. Falar e cantar os hinos. Ponto 2. Louvar o Senhor. Falar um hino. Oh, Senhor Jesus. Maravilhoso, né? Efésios 5, 18 e 19. Terceiro ponto. Tomar a palavra de Deus em oração. Efésios 6, 17 e 18. Quarto ponto. Ruminar a palavra de Deus. Levítico 11, Salmos 1, 2, 1 Timóteo 4, 15. Ruminar é você comer a palavra. Come, e aí come direito, come de novo, devagar. Mesmo que você leia rápido, depois volta a ler de novo. Né? E por último, profetizar. 1 Coríntios 14, 1, 3 e 4 e 31. Terceiro, o resultado da reconciliação orgânica. Ao crer no Senhor Jesus, por um lado, Deus faz com que seu Espírito dispense sua vida a nosso Espírito, para vivificá-lo. Por outro, ele coloca seu Espírito em nosso Espírito, isto é, faz o seu Espírito habitar em nosso novo Espírito vivificado. Recebemos o Espírito Santo. 1 Coríntios 15, 45, João 20, 22. Vivemos na comunhão da vida. 1 João 1, 2, 3. Esse é o resultado da reconciliação orgânica. Quarto ponto, o ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5, 17 a 20. Depois de reconciliados, também recebemos um Espírito da parte de Deus. O ministério da reconciliação que é trazer as pessoas do mundo à presença de Deus, para ser reconciliadas com Ele, e conduzir os já salvos a se reconciliar dia a dia com Deus. Somente quem já experimentou a reconciliação nesses dois aspectos pode transmiti-la a outros. E aqui tem um desenho, né, do tabernáculo no Antigo Testamento. E aí, o átrio tipifica o nosso corpo. É a parte da carne que a gente tinha ali que oferecer um animal, né, para o sacrifício. Hoje o animal somos nós. Hoje Deus quer trabalhar na minha pessoa. O santo lugar, que era a parte mais interna, tipifica a nossa alma. E o santo dos santos, que é a parte mais profunda, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, tipifica o nosso espírito. Depois que Jesus morreu, lá em Hebreus 10 diz que quando ele morre e ressuscita, o véu, né, com a morte dele, o véu já se rasgou de alto a baixo. Abriu um novo e vivo caminho para nós, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então agora a gente pode ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que é o próprio sangue do Senhor Jesus. Vamos ler então as porções da Bíblia. Mateus 16, alguns versículos, 2 Coríntios 5, do 17 ao 20,
E vamos ler esses versículos que falam do desenvolvimento da reconciliação, tá bom? Vamos ler isso aqui. Vamos começar lendo Mateus 16, alguns versículos, 23 até o 25, tá bom? Pelo menos. Depois a gente lê 2 Coríntios 5, do 17 ao 20. Ó, aqui diz assim, a partir do 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse a si mesmo se negue é negar a vida da alma, a minha vida é independente de Deus, entende? Negar o meu ego, meus desejos. E o 25, Jesus diz assim, ó, porquanto quem quiser salvar a sua vida, vida da alma, seu ego, seus desejos, em detrimento daquilo que Deus deseja, perdê-la-á. E quem perder aí o ego, seus desejos, perder tudo que você quer viver independente de Deus, por minha causa, achá-la-á. Então, quer dizer, se eu entregar minha vida para o Senhor de verdade, eu vou perder, porque é óbvio, não dá para dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se eu quero fazer a minha vontade de Deus, não pode fazer a dele. E Deus é educado, tá certo? Então, quando Deus entra, tem que sair minhas vontades, meu ego, meus desejos. E aí Deus vai agir por meio de mim, tá certo? 2 Coríntios 5, do 17 até o 20, vamos lá. 2 Coríntios 5, do 17 ao 20. Ó, aqui diz assim, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha que legal. Quando a gente é um embaixador de Cristo, a gente vai falar da palavra, mas por causa de Cristo e em nome de Cristo. Não em nosso nome, né? Pra gente ficar exaltado aí não, tá certo? Agora vamos ler aqueles 5 pontos lá que tem a ver com o desenvolvimento da reconciliação. Invocar o nome do Senhor. 1 Coríntios 12, 3. Diz assim, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Tá vendo? É a Bíblia que diz isso, de invocar o nome do Senhor. Romanos 10, do 9 ao 13. Romanos 10, do 9 ao 13 diz o seguinte, ó. Opa, eu passei um pouco aqui, vou voltar. Ó, e não... Opa, agora eu passei para trás. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que rico. Falar e cantar os hinos. Efésios 5, 18 e 19. Aqui em Efésios 5 vai falar isso, né? Isso tudo é a parte do desenvolvimento da reconciliação. 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Olha que rico. Muito bonito. E agora, tomar a palavra de Deus em oração. Efésios 6,
17 e 18. É conhecido de vocês, mas vamos ler aí. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eita, isso aqui é bom, hein? Agora, ruminar a palavra de Deus, tem Levítico, tem Salmo e tem 1 Timóteo. Vamos ler 1 Timóteo 4,15, tá bom? 1 Timóteo 4, versículo 15. Vamos lá. 1 Timóteo 4,15. Aqui diz assim, já cheguei. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Maravilhoso, né? Por último, profetizar. 1 Coríntios 14, alguns versículos também. Vamos lá. Aí a gente finaliza essa lição, tá certo? 14, versículo 1, primeiro. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Versículos 3 e 4. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Inclusive, eu indico a vocês, quem quiser ler, aqui em 1 Coríntios 14, vai falar da questão do dom de línguas. Falar em línguas para Paulo é importante desde que alguém traduza. Se ninguém traduzir, vai edificar só quem está falando, tá certo? Agora o versículo 31. 14, 31. Aqui diz assim, porque todos podeis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Amém, graças a Deus. Então falamos aí da reconciliação e da reconciliação orgânica. Deus abençoe.